Uma questão interessante em relação ao autismo, que nós podemos abordar dentro dessa metodologia que nós utilizamos, num caráter, vamos dizer, neurodesenvolvimental e humanista, é o enfoque fundamental sobre a questão da comunicação. Comunicar implica em ter uma escuta, né? E essa escuta repercutir no outro como algo que ele vai processar, né? E não imprimir simplesmente um padrão que ele já tem habitualmente de resposta. Então, ao processar o que o outro me coloca, eu também estou ouvindo emocionalmente este outro. Esse tipo de escuta, ele é um dos pontos centrais da nossa intervenção. Ela não quer dizer necessariamente uma escuta verbal para poder dar uma resposta verbal. Mas quando eu reajo a uma intencionalidade do outro e posso explicitar o que esta criança está trazendo como intenção, é uma forma de escuta. Então, escuta tem a ver com perceber o movimento do outro e acolher esse movimento para dar uma continuidade neste diálogo, digamos. Então, se uma criança mostra um determinado interesse por um objeto e eu me aproximo e disse: você está brincando com a bola? Eu vou também brincar. Eu comecei a me aproximar da criança. Na medida que eu esteja olhando com os olhos, que eu esteja bem presente ao movimento dela, né? Ou muitas vezes uma criança que chora e que porque quer algo, ela não está falando, né? Mas ela está, pelo choro, expressando algo que ela deseja. Então, eu posso me aproximar dela e dizer: você está querendo a bolinha? Então vamos pegar a bolinha. Eu começo a traduzir a intencionalidade dela numa expressão verbal que para ela faz um sentido. Quantas vezes nós temos essas experiências em sala de terapia ou com a criança, e muitas vezes junto com os pais, em que a gente vê a criança reagindo, parando de chorar à medida que a gente se aproxima do movimento desejado por ela. Então, com isso, a gente começa a trazer para essa criança o quanto é importante a comunicação, né? Que então ela, vamos dizer assim, a contrapartida dela ficar só no mundo dela e todo esse nível de angústia expresso, de comportamentos disruptivos, pode ter um interlocutor que compreende o que está acontecendo e a traga para uma relação. Então, esse trabalho, ele é muito sutil, digamos, né? E ele faz parte das nossas intervenções dentro desse aspecto humanista. Eu sempre estou apta e quero entender o que o outro está expressando. Essa disponibilidade do interlocutor, no caso seja o terapeuta, ou a família, ou o professor numa escola, vai ajudar muito essa criança a poder aprender que a expressão tem um valor, que a comunicação tem um valor. Uma atitude tranquila da nossa parte, outra, vamos dizer assim, uma outra regra de ouro, quer dizer, eu me manifestar diante de uma crise disruptiva de um modo tranquilo para tentar compreender o que está acontecendo com aquela criança, porque senão eu não vou conseguir captar a intencionalidade dela. Então, acho que você está trazendo um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas ficam muito angustiadas quando a criança entra num quadro mais disruptivo e tentam cessar aquele quadro de alguma forma, criar alguma maneira de tirar a criança daquele quadro disruptivo. E aí fica difícil compreender o que é que está se passando com essa criança nesse momento, porque se sobe uma angústia, uma ansiedade, né? Eu preciso interromper esse quadro porque isso é muito complicado. Às vezes isso acontece mesmo dentro de um shopping, dentro de um ônibus, dentro, né, de um transporte público, e cria uma ansiedade muito grande no cuidador que está ali do lado. Então, quando nós, como profissionais, podemos começar a compreender e
dar um sentido, né? Da onde está vindo aquela angústia? O que é que está acontecendo? Como é que a gente pode fazer com que essa criança compreenda o real valor da comunicação? Quer dizer, se ela começa a perceber que, de alguma forma, o cuidador ou quem está ali do outro lado pode entender o que ela quer e ajudá-la até a conquistar aquilo que ela quer naquele momento, ela começa a entender o valor da comunicação. Quer dizer, tem um sentido a comunicação. Então, por quê? Porque para a criança com TEA é muito mais difícil, até por essa, alguns autores até chamam de desconexão neural, né? Essa dificuldade fisiológica, essa dificuldade de filtros. Então, todo esse processamento da informação é muito mais difícil. Então, para a criança que tem uma dificuldade verbal, conseguir se comunicar é um esforço muito grande. Então, para que ela realmente tenha a motivação para fazer esse esforço e vencer essa barreira, ela precisa entender que aquilo vai ajudar a expressão de algo que é interno dela, que é uma necessidade dela, que é uma expectativa dela, que é um desejo dela, e que isso vai começar a modificar o padrão dela de busca da comunicação. E é interessante, né, Ana Paula, você estava falando, eu lembrei de uma situação específica, mas que é muito ampla, porque, por incrível que pareça o que eu vou dizer, o que nós buscamos é estabelecer um diálogo com a criança. Esse diálogo, para a criança, é uma ginástica mental muito importante, que é o que a Ana Paula estava falando. Ela precisa se esforçar para achar os meios para se comunicar. Então, não se trata simplesmente da criança falar ou repetir o nome de um objeto. Nós trabalhamos muito num trio, né, de base conceitual, que é sentido, contexto e ação. Nós permanentemente trabalhamos para que a criança consiga ter uma ação que tenha um sentido dentro de um determinado contexto. Isso nós estamos trabalhando uma integração da criança consigo mesma e com o meio ambiente. Porque muitas vezes a criança com TEA, ela tem expressões que são desconectadas do seu próprio mundo mental, do seu próprio mundo externo. Porque nós temos que considerar o mundo externo um contexto no qual eu convivo. Meu mundo interno, ele é um contexto muito particular ao qual somente eu tenho acesso. Então, essa interação do mundo mental, que é interno, com o mundo externo, é um exercício mental muito complexo para a criança com TEA. Tanto que, muitas vezes, a criança, quando está exposta a situações que exigem muito de si, elas têm uma crise disruptiva, como foi dito aqui, talvez num shopping, porque é muita informação visual, muita informação auditiva, muitas luzes que contrastam com esses ruídos. Então, a gente tem que perceber até em que momento e o quanto tempo nós vamos poder deixar uma criança exposta a essa situação, se for o caso, né? Porque tudo é muito gradativo, nós temos que ir fazendo como um músculo do corpo. Quando nós fazemos uma ginástica, nós não podemos começar com uma ginástica pesada repentinamente. O corpo vai sendo preparado, o cérebro também. E o exercício da disponibilidade afetiva, emocional, de quem está acompanhando essa criança, essa tranquilidade, essa disponibilidade, é fundamental para que a criança sinta-se encorajada a se comunicar. Nós temos que trazer isto da criança, dar um encorajamento. Ela expressando algo, nós vamos mostrar a ela que nós compreendemos o que ela está expressando. Não precisa ser verbal. Muitas vezes essa linguagem é por outras vias. A criança mostra, a criança busca a mão do cuidador para indicar o que ela quer, e nós vamos traduzindo em palavras, mostrando a ela que a gente está compreendendo sua intenção. Então, esses aspectos de estimulação, eles, vamos dizer, eles gradativamente vão formando um repertório para essa criança. E aí a gente pode dizer, né, o quanto a genética que está ali vai sendo ajudada a se modificar por uma epigenética, que é esse meio ambiente modulado
de acordo com as necessidades e as possibilidades de cada criança a cada momento. Então, eu acho que esse gradiente de informações ele é muito sutil, o quanto a gente vai solicitar, o como a gente vai falar com essa criança. É delicada a situação, não pode existir uma regra, uma norma. O que existe é disponibilize-se para o seu filho, disponibilize-se para o seu aluno, que você talvez compreenda o que se passa com ele. Porque muitas vezes nem ele compreende ainda, nem a própria criança compreende. Veja que interessante quantos casos nós observamos que a criança busca a televisão, então ela quer a TV ligada o tempo todo, e às vezes os pais relatam que ela fica nervosa ou irritada se a TV não é ligada. Mas, por incrível que pareça, quando a gente faz a retirada dessa TV, muitas vezes, porque a gente entende que aquela criança tem dificuldade com aquele estímulo excessivo de ruídos, ou de cores, ou de movimento, a criança se acalma muitíssimo. Então, às vezes, a criança ela não consegue encontrar a maneira, né? Ela até busca, às vezes, o estímulo, porque aquilo, né, é importante para ela, de alguma forma, para tentar dar uma expressão, mas aquilo não expressa, ao contrário, muitas vezes pode estar desorganizando ainda mais. Então, é preciso alguém que compreenda e que possa ajudar a trazer as condições para que essa criança possa realmente encontrar uma via de expressão mais adequada, mais adaptada. Então, essa comunicação ela não se passa somente no verbal, não, é uma compreensão de que existe um mundo interno, e neste mundo interno que tem toda a experiência emocional da criança, por trás de tudo isso tem uma condição cerebral de uma certa dificuldade na filtragem desses estímulos, na organização, no processamento de todas essas informações que chegam, na busca adequada para o output que a gente fala, né? Quer dizer, como trazer tudo aquilo para fora numa expressão mais adaptada. Então, quando nós podemos compreender tudo isso, nós podemos trabalhar de forma a ajudar realmente esse sistema a estar mais, um ambiente mais tranquilo, interno e regulado, que a gente fala, para que a criança possa também seguir os passos dela e se desenvolver, não é? Eu acho que mais uma questãozinha sobre a questão do diálogo. Primeiro, quando eu falei de tranquilidade, disponibilidade, essa presença do adulto inteira, vamos dizer, né, junto à criança, ela cria a possibilidade de uma sincronia para a troca. E é aí que está, vamos dizer assim, o ponto nevrálgico para poder estabelecer essa comunicação. Se o adulto estiver sincrônico, quer dizer, se ele estiver presente, estiver no tempo da criança, ele vai captar essa intencionalidade, ele vai ajudar a criança, ele vai tirar a criança de um quadro, muitas vezes, de um estresse bastante importante, porque ele estará mais habilitado e compreendendo o que é que está gerando isso. Não se trata de uma criança teimosa. Aparentemente, é uma teimosia, mas não é essa a questão. É uma questão de vamos chamar assim, um estresse da sobrecarga de estímulos não organizado dentro da criança. Essa sincronia do adulto e esse diálogo são essenciais para o desenvolvimento da comunicação social, da empatia, da possibilidade de troca com o outro, porque a criança vai crescendo, as demandas vão se modificando no ambiente social, na escola particularmente, e a criança pode estar cada vez mais apta a lidar com esses contextos que vão se tornando cada vez mais complexos. Então, a gente gostaria de colocar a importância mesmo de
quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar a comunicação social, nós estamos, vamos dizer assim, trazendo um repertório interno para que essa criança crie mais condições de se expressar de um modo cada vez mais adequado às demandas da vida e do meio acadêmico, principalmente, que vão se tornando mais complexas. Podemos falar de um ponto muito importante, que é a possibilidade de ganho real de autonomia das crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro do autismo. Quando a gente está trazendo todos esses pontos, né, de melhora na comunicação social, de melhora de percepção de contextos, de compreensão dos contextos sociais, de ganho de repertório, de reconhecimento do mundo interno, de reconhecimento de situações que são diversas na vida e cada uma tem o seu tom. Quando a gente está melhorando tudo isso, nós estamos criando uma estrutura interna para que essa criança, esse jovem, esse adulto, possa ter condições de discernir e fazer escolhas que estão ancoradas dentro de seus referenciais internos e emocionais. Então, estamos falando de algo muito profundo, que é um verdadeiro ganho de autonomia, que não é só, eu sou apto a pegar um transporte e chegar no meu trabalho. Não, é pensar qual é o transporte mais adequado para eu poder me locomover hoje? Qual é a roupa mais adequada para eu usar nessa situação? Qual é o material ou o que eu preciso prever para levar para tal situação? São situações de dia a dia que refletem um ganho de autonomia real. E uma coisa importante que a gente deve levantar aqui é o quanto muitas vezes o fato da criança ter um quadro, vamos dizer, de TEA, de algum determinado tipo de autismo, leva a família a pensar pela criança, né, ou pelo jovem. Então, muitas vezes cerceando no bom sentido, porque a família quer que a criança se desenvolva, mas fica dando todas as pistas. Agora nós vamos fazer isso, você pega a sua lancheira, agora nós vamos fazer aquilo outro, você não esqueça de levar os seus pertences para a educação física, enfim. Então, a mãe acaba funcionando como um lembrete, uma agendinha particular que vai, vamos dizer, ditando para a criança o tempo todo essas ações que ela deve tomar para poder vencer as demandas do mundo externo. Quanto mais os pais, né, tiverem essa preocupação e fizerem isso pela criança, menos ela vai compreender o sentido de que a vida é dela e que ela precisa se ocupar de si, de se perceber e ter iniciativa para as diferentes demandas. Então, quando se fala em autonomia, a gente não pode esquecer de que a iniciativa, a motivação e a própria questão do desenvolvimento da identidade estão todas caminhando juntas, não são as condições isoladas. Portanto, é um trabalho complexo que a gente precisa estar atentando a todos os aspectos que estão ligados a isso, e não somente ao fazer uma determinada atividade, não, é poder se preparar por si para realizar uma determinada atividade. Eu queria só dar um exemplo muito interessante de autonomia e percepção de si e de contexto. Nós tivemos uma ocasião aqui, uma situação de preparo de um grupo que já era de jovens adultos para o mundo do trabalho. E esse nosso projeto desenvolve uma série de interfaces, né? Dentre elas havia uma etapa em que se fazia um role-playing com os participantes fazendo uma simulação de uma entrevista de trabalho. Então, um dos participantes do grupo entrevistava o outro como se ele fosse o contratante e o outro era o contratado.
E isso era filmado e depois a gente analisava com o grupo as imagens, enfim, como tinha se passado. E foi muito interessante que um rapaz, quando foi entrar na sala, ele entrou olhando para baixo. E antes dele chegar à mesa, que seria a mesa do entrevistador, ele pediu para cortar a filmagem, porque ele não queria entrar daquele jeito, senão as pessoas já iriam perceber que ele era autista e não iriam contratá-lo. Ninguém falou nada sobre isso para ele. Foi ele que imaginou um contexto de contrato de trabalho numa empresa e como ele deveria fazer isso, então ele não poderia entrar olhando para o chão. Aí foi gravada novamente a cena, ele que pediu, ele entrou com o corpo ereto, olhando para frente e se dirigiu à mesa do entrevistador. Esse é um pequeno exemplo de uma situação de autonomia, de compreensão de contexto, de compreensão de si mesmo, né? E da pessoa tentar evoluir para poder estar dentro de um ambiente de trabalho que era um desejo dele. Então, eu acho que esse exemplo congrega, assim, a gente poderia explorar outros aspectos, mas pelo menos esses que eu citei, eu acho que ficam muito claros num movimento desse tipo, porque todas as iniciativas foram desse rapaz. Não havia roteiro para o role-play.